Alô, alô, muito boa noite a você que está nos acompanhando a partir de agora. Programa Papeando ao vivo, são 18 horas agora, estamos ao vivo pelo canal 8 da Costa do Sol em toda Cabo Frio, canal 9 lá no Grande Jardim Esperança e no @Jovem TV Oficial pelo Facebook. A nossa audiência pelo Facebook é sensacional, muita gente compartilha nossos programas, comentam, estão lá ligadinhos pelo @Jovem TV Oficial, que é a página da TV no Facebook. Se você ainda não curtiu a página da TV, vai lá, curta a página, acesse lá e ativa as notificações para poder estar acompanhando toda a programação ao vivo da TV que passa de segunda a sexta ao vivo pelo Facebook. Não só o programa Papeando, mas também toda a programação da Jovem TV. Hoje eu quero só dar um start no programa, infelizmente ainda consternado com essa tristeza dessa tragédia, mais uma tragédia em Minas Gerais. Dessa vez em Brumadinho, no município de Brumadinho, em Minas Gerais. Todo mundo sabe, está aí, infelizmente, essa notícia muito triste que estamos ainda acompanhando nas redes, nas televisões, em todos os canais mundiais. Então, realmente, a tristeza, a gente não pode deixar de falar dessa tristeza e torcendo realmente, torcendo que Deus possa confortar, pelo menos confortar, acalentar os corações dos familiares, das pessoas que ainda estão desaparecidas, das pessoas que já foram encontradas, infelizmente, mortas. Então, que realmente Deus possa estar confortando as famílias de Brumadinho, lá em Minas Gerais, após essa tragédia terrível que aconteceu lá. Falando agora um pouquinho de coisa boa, eu ainda tenho que voltar a agradecer, mandar um beijo, um abraço forte para a família da banda Axá. Por que eu estou falando isso? A banda Axá foram os nossos convidados na semana passada e, assim, está sendo um sucesso imenso ainda até o dia de hoje, um sucesso imenso a participação da banda Axá no programa Papeando da semana passada. Então, realmente, durante a semana, vários compartilhamentos, vários comentários, todo mundo falando que adorou o programa e torcendo muito pelo sucesso do programa e também ainda mais pelo sucesso da banda Axá, que faz um grande sucesso lá no município de Araruama. Os meninos lá de Araruama sensacionais. Então, um grande beijo. Bom, já estamos aqui, confesso que hoje o programa Papeando está assim, emocionado, Eu estou emocionado por estar recebendo um convidado de altíssima qualidade, mais um convidado de altíssima qualidade mesmo, uma pessoa excepcional, admirada por todos, não só de Cabo Frio, como da região, estado e etc. Pastor Fabrício Valadares já está aqui com a gente no estúdio. Heitor, por favor, coloca aí na geral e mostra o pastor Fabrício Valadares. Já está conosco aqui no estúdio. Já vamos bater um papo bem legal com ele. Bom, eu vou pro comercial rapidinho, 1 segundo de comercial, mentira, é mais um pouquinho do que 1 segundo, e voltamos já ao vivo para iniciar o nosso bate-papo com o pastor Fabrício Valadares. Música, A ML Eventos disponibiliza o DJ ideal para sua festa ou evento, os hits da atualidade e os inesquecíveis sucessos de todas as épocas. Em qualquer ocasião, a equipe da ML Eventos, que possui mais de 9 anos de experiência de mercado, trabalha com equipamentos de ponta, sempre comandados por um DJ capacitado para animar o seu evento. Amigos Restaurante e Pizzaria, Avenida Joaquim Nogueira, 765 em São Cristóvão, em frente à Escola Zélio J. Venha saborear o delicioso self-service com churrasco. São diversos tipos de saladas e pratos quentes. Acerte o peso ou valor e não pague a sua refeição. E das 19 horas à meia-noite, pizza gigante a partir de R$ 28. Aos domingos temos bobó de camarão e bacalhau à portuguesa. Ligue 22 2649 8717. Amigos Restaurante e Pizzaria, Avenida Joaquim Nogueira, 765 em São Cristóvão, em frente à Escola Zélio J. Pensou em presentear aquela pessoa especial? Então, pensou em Dual Presentes. Tudo em lembranças, presentes, papelaria, caixas de joias, agendas, cadernos e livros personalizados. Produzimos embalagens de presente. Temos também caixas organizadoras, canecas, aromatizantes e linha infantil de decoração. Novidades e lembranças é aqui. Venha nos conhecer. Pensou em presentear?
Vem para Dual Presentes. Rua José Bonifácio, 410, Centro de Cabo Frio. Telefone 22 99922 2297. 22 99922 2297. Voltamos ao vivo, o programa Papeando. Bom, eu vou iniciar com uma mensagem do nosso convidado. Prestem atenção, por favor. Nada de camisa escrita ranço, nada de calça de zebra, nada de música chiclete, nada de filme que todo mundo vê. Seja autêntico, crie seu próprio estilo, ouça a música que você quiser, fale e ande do jeito que você achar bonito. O que está na moda mesmo é ser autêntico e original, e não uma cópia mal feita de uma mídia que produz idiotas. Se todo mundo está fazendo, aperte o F. Você não é todo mundo. Com essa mensagem escrita pelo nosso convidado, pastor Fabrício Valadares, que vamos saber agora se gerou polêmica ou não. Eu dou meu boa noite ao meu convidado, pastor Fabrício. Pastor, o microfone, por favor. Obrigado, Ezequiel. Prazer enorme estar aqui. Na verdade, a alegria é toda minha. Você que está proporcionando para mim a satisfação de estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Eu sempre fico feliz. É sempre para mim uma honra. Eu nunca me sinto merecedor dos convites e sempre me sinto honrado. Sempre fico nervoso. Sempre fico tenso. Então, assim, a alegria é toda minha de estar aqui com você. Que bom, pastor. Fico muito feliz. E o senhor acabou de falar, fica nervoso. Imagine, então, as pessoas que entrevistam o senhor, né? Porque a gente nunca sabe se está, como é que eu vou dizer assim, entre aspas, a altura, né? Nada, fica muito complicado, realmente é bastante complicado. Falei isso assim que o senhor chegou, que realmente a gente fica assim um pouco, né? Dá aquele friozinho na barriga. Eu agradeço, mas você está criando muita expectativa, não é isso tudo não. É menos. É porque eu acompanho o trabalho do senhor, eu Obrigado. sei do que eu estou falando. Obrigado, Ezequiel. Obrigado. Falando sobre a frase que você falou, a pergunta é se gerou polêmica. Se gerou polêmica, né? Porque acaba que o senhor usou umas palavras aqui, né? Que a verdade é o seguinte. Hoje eu já cheguei à casa dos 40 anos de idade, já cheguei dos 40 para frente. Eu, desde os 16 anos, nós vamos chegar a esse tempo, eu estou envolvido com o meio evangélico há muito tempo. Então, assim, eu já passei dessa fase de me preocupar muito, de dar muita satisfação. Eu tomei atitude nesses últimos anos na minha vida, atitudes dificílimas de serem tomadas, para parar de ficar dando satisfação, parar de subjugar aquilo que eu acredito, parar de negociar as minhas crenças, negociar aquilo que eu acho desnecessário. Então, assim, na verdade, eu estou querendo criar polêmica mesmo, criando polêmica que gera pensamentos, etc. E hoje eu sou um cara livre. Assim, desculpe a palavra que usarei na TV, eu não tenho rabo preso com ninguém hoje, estou livre. Hoje eu posso expressar meus pensamentos, aquilo que eu acredito, aquilo que eu interpreto como certo. E nessa minha postagem que você acabou de ler, eu estou convidando a todos para uma autenticidade. Nós somos frutos do meio, nós somos manipulados pela mídia, nós somos manipulados pela religião, nós somos manipulados pelos ricos, nós somos manipulados pelos políticos. E está na hora da gente romper isso. A individualidade é que está na moda. O que está na moda é ser livre. O que está na moda é ser autêntico. Posso concluir essa aqui rapidinho? Claro. Estava vendo um programa de desfile, São Paulo Fashion Week. Uhum. E, de repente, entrou umas mulheres vestidas com um papel higiênico envolvido no corpo, umas roupas estranhas. Aí eu pensei assim, quem que vai usar isso? Né? Aí depois entrou uns rapazes com uns chapéus enormes de cone, que ia lá de cima até embaixo. Aí eu de novo, quem vai usar isso? Isso é muito feio. Aí no final aparece o estilista. E o estilista é ovacionado. Eu estava vendo isso na TV. Ele é ovacionado. Aí
ele pega o microfone, ele agradece aos aplausos e ele diz assim: há 20 anos as pessoas veem os meus desfiles e dizem assim, ninguém nunca vai usar isso. Aí eu fui um, acabei de dizer. Aí ele falou assim, há quase 30 anos atrás, ele disse assim, eu sou um dos estilistas mais vendidos do mundo há 20 anos. Ele disse, há quase 30 anos atrás, o meu pai fez um paletó de um botão só. E eu trabalhava, meu pai ele era alfaiateiro, e ele disse assim, pai, ninguém vai usar isso. Aí o pai disse assim, por isso que eu estou fazendo, porque ninguém nunca fez. E a partir de então, o pai dele foi que mais vendeu terno no mundo. Então, assim, a autenticidade, a coragem para ser livre, para inovar, a coragem, você não tem que usar porque alguém usa, você não tem que usar porque alguém diz que tem que usar. Começar a gente a assumir as nossas responsabilidades, se a gente errar, que assuma as consequências, mas ser livre. Então eu fiz esse convite, foi de uma pancadazinha para a gente ser autêntico. Perfeito, perfeito. Porque, na verdade, o que eu pude entender na questão geral é que as pessoas se influenciam por tudo, né? E existem as pessoas que influenciam e as influenciáveis. Né? O senhor está do lado dos que a influenciam. Né? Estou convidando as pessoas a pensarem mais. Estou convidando as pessoas a rejeitarem o pronto, a rejeitarem a forma, quebrar a forma, fazer diferente, assumir a sua responsabilidade. Sempre eu trato assim. Eu tenho um concunhado que ele é negro. Né? E eu sempre falo para ele assim, cara, vocês são os donos das maiores personalidades do Brasil, assuma isso, pode usar colorido, pode partir para dentro. Hoje toda a cultura brasileira, bota-se mais de 70%, música, roupa, dança, comida, vieram de vocês, os negros. Então eu falo para ele, amigo, assuma isso aí, autenticidade, ser autêntico, assumir sua personalidade, ser você, o que você gosta? Não, eu gosto de usar laranja, então use, cara. Mesmo que seja brega para quem está vendo, o importante é que você está de mãos dadas consigo mesmo. Você está feliz, você está bem. E ter um estilo, ter a sua personalidade forjada, formada e não ser tão manipulável. Essa foi a tendência, essa foi a ideia dessa postagem. Não, maravilha. E vindo do senhor, eu tenho certeza que atingiu centenas de pessoas, como acompanhamos lá, né, na sua rede social, vimos lá centenas de curtidas, centenas de comentários positivos pela sua postagem, e realmente nesse mundo em que vivemos, que a pessoa a maioria aí, depressão, angústia, ansiedade, então essas palavras, né, volto a dizer, não querendo realmente, assim, falo aqui para a câmera, não é querendo encher a bola do pastor Fabrício, não é isso. É porque realmente, quem conhece o pastor Fabrício sabe o peso, né, que o nome pastor Fabrício tem aqui na cidade de Cabo Frio. Então, realmente, uma fala dessa vindo dele, com certeza, vai ajudar e muito essas pessoas que estão passando por essas questões de depressão e etc., como eu já citei, e não só pela questão visual, mas também pela questão estética, né, pastor? Que é aquelas pessoas que são... Né, que está um pouco fora do peso, que tem... Exatamente. Não é? Então, eu já passei por isso. O padrão... Né? Eu passei por isso, já fui gordinho. Quando a gente fala gordinho, é porque foi gordo, né? É verdade, a gente só ameniza a coisa. Eu já fui gordo, eu já fui apelidado de Faustão, de César Menotti, Fabiano. E eu adorava, né? Eu adorava. Eu fazia eu, antes que alguém implicasse comigo e inventasse piada, eu mesmo fazia piada comigo. Apesar de que me sentia muito mal. Eu tinha vergonha de mim. Só para você ter uma ideia... Eu não gosto de ver fotos. Os meus amigos, que são os amigos, né? Você sabe que, né, todo mundo tem amigo. Você já sabe que eu detesto ver fotos. Aí de vez em quando aparece no Facebook, pego no Google. E eu sofro com isso até hoje. Mas eu era um gordinho, tinha um monte de apelidos. E as pessoas até diziam assim, você tinha carisma porque você era gordo. Mas, pô, quem estava morrendo era eu. Né? Até que eu entrei tem mais ou menos 4 anos e pouco. Eu entrei infartado no UPA, Nossa. Saí direto da igreja, direto pro UPA, infartado, e fui muito bem tratado na época lá, recebido com muito carinho. Aí eu tive que reformular minha vida, Aí eu fico nessa luta, engorda, emagrece, engorda. Estou há 4 anos e meio nessa luta, é muito difícil. Mas enfim, eu estou aí na casa dos 90 e pouco, mas o certo é uns 85, mas é muito difícil chegar lá. Pastor, agora um pouquinho sobre o senhor, né? Falar um pouquinho da sua vida pessoal, assim, brevemente, porque a gente realmente tem essa curiosidade. Aqui eu sempre uso essa palavra curiosidade, porque é a única que eu vejo que dá certo, né? Tem como se expressar.
O senhor é evangélico desde criança, desde nascido, família evangélica? Na verdade, não. Meu pai está acompanhando aqui conosco, né? Tá aqui do nosso lado. Eu não sou evangélico desde criança. Eu sou fruto de uma família que a minha mãe de origem portuguesa e a religião que ela tinha de adesão era o catolicismo. E o meu pai, ele era criado na Assembleia de Deus, porém, aos 18 anos, foi morar no Rio, se afastou do evangelho. E ele, com o passar dos anos, aderiu-se à Umbanda. Então, eu fui criado por uma mãe católica e um pai umbandista. Então, assim, era uma miscelânea na minha cabeça. Minha mãe me fez cumprir todo o ritual católico, crisma, primeira comunhão. E o meu pai, eu era ogã no centro espírita com meu pai. Só que eu tinha muitos problemas de depressão, muitos problemas de depressão. E aos 16 anos eu tinha uma forte tendência ao suicídio, eu tinha vontade de me matar mesmo, eu tinha problema com o suicídio. Aos 16 anos eu fui alcançado pela graça. 16 anos eu não escolhi ser evangélico, eu falo isso com clareza. Eu não tinha forças para tomar decisão, eu era um morto-vivo. Aos 16 anos eu fui alcançado pela graça e a minha vida teve uma transformação de rumo. Então, aos 16 anos para frente, eu aderi ao movimento evangélico, né? Aderi ao movimento evangélico e estou até hoje, esse período todo. E no caso, quando o senhor descobriu, assim, né? Porque geralmente a gente, eu já fui evangélico, né? Já citei isso aqui outras vezes, relembrando, já fui evangélico. Então a gente sabe que essas questões acontecem, na maioria, na própria igreja, né? Na própria sede da igreja, que a pessoa sente aquele chamado, né? Vem aquele chamado para o ministério. Com o senhor foi assim? Como foi esse seu chamado para o ministério? Eu estava contando esses dias mesmo, né? Eu estava contando sábado numa igreja. Eu tinha problemas de autoestima muito forte. Eu era tão envergonhado, com a minha infância e o início da minha adolescência, que eu tinha problema de pedir um troco, por exemplo. Eu comprava um pão e o padeiro esquecia o troco e eu não pedia, porque eu tinha vergonha. Eu tinha problema com a autoestima. Então, eu estava visitando a uma reunião evangélica que tinha numa padaria, lá em Saquarema, eu e meu irmão mais novo, Vinícius, e no meio dessa reunião, o rapaz, o homem que estava dirigindo a reunião, ele mandou me chamar no meio do povo, me entregou o microfone e falou assim, fala um pouco da sua conversão. Então, assim, eu peguei muito nervoso, eu tive que enfrentar esse medo. Eu aprendi com a vida que Deus é assim. A gente acha que os nossos métodos têm que ser cuidadosos, a psicologia, o método de Deus é louco. Porque Deus tratou com a minha vida assim, você tem medo de aranha? Deus me trancou no quarto com aranha. Então enfrenta teus medos, até você vencê-los. A minha vida sempre foi assim. Aí eu tive que enfrentar o meu medo e falei naturalmente. E naquele dia eu senti tanta força, autoestima, felicidade, alegria. Saiu de mim tanta virtude, tanta coisa boa, que eu fui perceber, ainda aos 16 anos, o real motivo pelo qual eu nasci. Fui gerado no ventre da minha mãe. Eu nasci para aquilo. Eu nasci para comunicar a graça de Deus às pessoas. Então, assim, daquele dia à frente, eu comecei a me interessar muito em ler as Escrituras, estudar as Escrituras. E eu, com 18 anos, já estava matriculando num seminário. E com 19 anos de idade, acredito que eu estou te falando, é incrível a minha história. Com 19 anos de idade, eu dirigi uma reunião de quinta-feira na congregação que eu pertencia. O líder da religião lá me chamou e falou assim, tem uma congregação, eu tinha 19 anos, era solteiro, tem uma congregação em que está precisando de um dirigente, você vai lá, fica 3 meses. Eu falei assim, mas eu tenho 19 anos, eu sou solteiro. Aí o pastor falou assim, vai, fica uns 3 meses, depois você volta. Esse negócio de ir ficar uns 3 meses, eu já estou até hoje. Chamado pastoral, eu não tive volta, eu não tive treinamento, eu tive que aprender no caminho, eu tive que aprender errando. Comigo foi um pouco diferente. Eu entrei aos 19 anos no ministério e nunca mais parei. São 22 anos incessantes no ministério pastoral. Que história incrível, pastor, realmente. Foi diferente, né? Totalmente diferente. Eu não fui treinado para isso. Escolhido, o senhor foi escolhido. Foi. E lançaram o senhor lá e o senhor tipo assim, quem a gente vai colocar lá? Unidunité, não tem. Tem ele, esse jovem aí, tem uma certa instrumentalidade, que não significa nada. Mas, cara, vamos botar ele lá, ele fica uns 3 meses até a gente arrumar alguém. Eu disse sim a ele, entendo que disse sim para Deus e nunca mais tive volta.
Perdi minha vida para Deus. Que maravilha, pastor. Fico muito feliz de estar assim, sabendo dessa sua história, um pouco da sua vida pessoal. Eu não faço isso com ninguém hoje. eu não sou louco de pegar um cara com 19 anos e falar para ele, assume uma congregação. Não faço isso. Foi uma loucura que aconteceu. Principalmente como anda a juventude hoje em dia, né? Bastante complicado. E aos 19 anos, por exemplo, Paulo, o apóstolo, ele quando escreveu ao filho dele, em Timóteo, Paulo estava preso em Jerusalém. Aí ele disse para Timóteo que quem deveria pastorear a igreja deveria ser um ancião, um bispo. Por quê? Já venceu todas as tentações, todas as lutas, as fraquezas, conhece a dor urbana. Então, assim, o ancião, ele é mais experimentado. Então, isso não tem como acontecer isso nos dias de hoje. A demanda é muito grande. Então, vai jovem, de 23, 25, 27. Mas o certo, biblicamente, certo mesmo, seriam os anciãos. Aqueles mais maduros a presidir a igreja de Cristo. Mas a demanda não deixa isso acontecer. Eu sei, perfeitamente. Bom, falando ainda, como o senhor já falou de igreja, estamos falando de templos, e na realidade, esse ponto eu ia falar lá para frente, um pouquinho mais lá para frente. Mas como já estamos falando, vamos continuar nesse contexto. Porque eu queria saber a opinião do senhor, né, principalmente agora, depois de saber que o senhor iniciou tão cedo né, o seu ministério, então tem total embasamento para poder falar e dar opinião sobre essa pergunta que eu vou fazer, essas questões das igrejas hoje em dia, essas igrejas com esses eventos que acontecem na igreja. Porque não sei se pode chamar de evento. Ontem mesmo eu estava assistindo um vídeo, porque isso está direto na internet, ali nas redes sociais, uma igreja com unção da água gelada. É absurdo. O pastor pega os membros lá, os presbíteros, não sei quem são exatamente, pegam baldes de água e jogam em cima das pessoas, em cima dos membros da igreja. E depois de jogar em cima de alguns membros individualmente, ele pega o balde de água e sai jogando em todo mundo da igreja. Então, assim, esse é só um exemplo que eu estou citando. O senhor já deve ter visto vários outros vídeos dessas danças absurdas que tem, assim, desculpa se eu estou falando demais, mas essas danças exageradas que estão acontecendo nos templos e essa questão também de fazer com que a igreja hoje vire um comércio. Né? Então, eu gostaria muito de saber a sua opinião em relação a isso. O senhor acha que realmente isso tem alguma coisa vinda de Deus? Isso é só carne? O que é isso que está acontecendo hoje nas igrejas? Vamos embora. Gostei da pergunta. Não sei se te avisaram antes, mas acho que alguém te avisou. Faz essa pergunta pra Não. Eu acordei hoje de manhã e me veio. Adorei a pergunta. Nós estamos a 2019 anos de distância do verdadeiro evangelho. O que significa isso? O verdadeiro evangelho que nasceu naquele Nazareno, que nasceu naquela pureza, naquela coisa simples, daquela época até hoje, nós nos distanciamos. A primeira igreja, a igreja da primeira era, uma igreja pura, fenomenal, desgarrada, uma igreja viva, santa. Então essa igreja, ela com o passar dos anos, ela foi se contaminando. Até que no ano 300, o imperador Constantino, aquela coisa toda que misturou a igreja com o governo, oficializou o cristianismo como religião oficial do governo. A partir dali, começou um processo de corrupção do verdadeiro evangelho. Aí passa por toda a corrupção que a Igreja Católica provocou, aí depois passa pelo esfriamento na Europa, aí passa pelos Estados Unidos, e quando chega no Brasil, que o Evangelho não tem uma predominância muito forte no Brasil. Como que o cristianismo chegou no Brasil? Chegou no Brasil na marra. Você pega os índios, você diz para os índios, ou a cruz ou a espada, ou vocês se convertem, ou vocês morrem. Aí, segundo a história, uma base de 11 milhões de negros que vieram para a América, que vieram nos barcos, 5, 6 milhões de negros para o Brasil, de todas as espécies, de vários países da África. Então, esses negros também sofreram barbaridades no Brasil, até por questões religiosas também. Então, assim, misturou toda essa miscelânea, esse colchão de retalhos de Estados Unidos, de Europa, passou pela Igreja Católica e virou uma confusão. Confusão total. Isso já tinha lá no início da primeira igreja, teve um apóstolo dos 12 que ele teve dificuldade para entender o evangelho. O nome desse apóstolo era Pedro. Pedro, ele queria trazer todos os alhos e bugalhos da religião judaica.
Ele queria circuncidar o macho. Ele queria que a gente fizesse as festas judaicas. Ele queria trazer a arquinha. A ideia dele que o cristianismo era uma continuidade do judaísmo. Até que Paulo, o apóstolo da graça, que entendeu que o evangelho é puro, é simples, é desgarrado disso tudo, Paulo foi no Gálatas capítulo 2, repreendeu Pedro a face. Falou assim, você tem sido inconstante. Quando você está com o pessoal do judaísmo, você puxa para ele. Quando você está com a gente, você puxa para a gente. Repreendeu ele. Então essa dificuldade já vem lá. Então assim, hoje, o evangelho, para você achar o evangelho no meio desse movimento evangélico, é como uma agulha no palheiro. É a corrupção do mundo gospel, de cantores, de pregadores, de igrejas. É um negócio absurdo. Então assim, o ideal hoje era romper com o movimento evangélico. Romper. Porque se o evangelho vem à tona, à luz, você entende a simplicidade do evangelho, a sua vontade é não ficar. Então, assim, eu tomei uma decisão. A minha decisão é eu permaneço dentro e vou trabalhar para a gente mudar. Eu tenho muitos anos pela frente aí. Então, assim, eu vou trabalhar aqui na nossa cidade, tentando com paciência. Porque, quando você fala de uma coisa, você imagina tanta coisa absurda. É absurdo de jogar água no povo, de pano na cabeça do povo. E uma série de coisas desnecessárias. Passar o paletó e as pessoas... Não, aí você vai tentar confrontar um líder desse, ele vai dizer que Deus falou com ele. Exato. E precisa falar para esses líderes que tudo que Deus fala além da Bíblia tem que ser repreendido. Não tem que ter nada além da Bíblia. A Bíblia é o livro fechado, acabou. Não tem revelação a mais, a menos. Paulo disse, se alguém aparecer e apresentar um outro evangelho a não ser esse, que seja uma anátema. Seja uma maldição. E não é Deus falou comigo para fazer isso. Cara, mas por que Deus ia contrariar a sua própria palavra? Então tem que ter paciência, mas o cenário é um cenário muito complexo, muito complicado, e o evangelho está na simplicidade. Eu estava contando na rádio hoje, eu tenho um programa na Rádio Boas Novas, meio-dia e meio. Eu estava num programa hoje, eu falei assim, que eu fui convidado numa igreja no Jardim Esperança, uma comunidade paupérrima. Os jovens se reuniram e fizeram cantina, fizeram pedágio, venderam cocada o ano inteiro para juntar R$4.000 no final do ano para dar para uma cantora que entrou na igreja e ela cantou 4 músicas no playback. Aí eu peguei eu fiquei tão indignado com aquilo, uma comunidade, cara, trabalharam o ano todo para juntar R$4.000. Cara, imagina você ganhar R$4.000 numa noite. Nossa. R$4.000 numa noite, cara. Não tô falando do desmerecimento de ninguém. Eu estou falando da discrepância da comunidade. Sim. Gente, aquela comunidade ela era para vir cantar de graça. Porque se ela ganha 4 mil numa noite, o que essa mulher tem de dinheiro na conta? De graça numa comunidade dessa. Aí eu peguei o microfone, eu seria o preletor da noite, e eu falei assim, cara, vocês trabalharam o ano todo. Vocês juntaram R$4.000. Não tem aqui ninguém que foi atingido pela graça. A senhora entrou no culto e o culto que era para Deus virou para ela, porque todo mundo só tirando foto dela. Então, eu falei para ele, vocês tinham que ter juntado R$4.000, essa comunidade aqui tem pobreza, essa comunidade tem miséria. Era dia 20 de dezembro, festa dos jovens, eu falei, tinha que ter feito uma ceia com R$4.000, todos os pobres do bairro seriam convidados. Vocês iam ter um alcance do Evangelho da Graça 1000 vezes, 100.000 vezes maior e mais profundo do que trazer um cantor gospel. Então, assim, a gente precisa encontrar de novo o caminho da simplicidade. É simples, simples. Não precisa de cantor, não precisa dessa parafernália toda. A simplicidade está na moda, nunca saiu da moda. Então, isso tudo que você vê e que eu vejo é revoltante para a gente. Mas a gente tem que continuar torcendo, lutando, para que o evangelho verdadeiro volte à sua essência. Exatamente, pastor, esclarecedor totalmente. E assim, só para deixar, que seria um ponto que eu ia tocar, o senhor falou já um pouquinho, citando essa questão da cantora que cobrou R$4.000 para ir lá se apresentar, sobre a questão dos missionários, profetas. Não vou tirar até os cantores, porque os cantores, eles fazem realmente isso como profissão, né? Agora, os missionários e os profetas, eles também estão fazendo isso como profissão. Eles cobram, se a igreja não pagar, eles não vão ir lá. Então, o senhor concorda com isso? Eu também não concordo. Por exemplo, eu também sou da linha de que se eu sou pastor de uma igreja, eu sou líder de uma igreja, e eu preciso que durante o ano todo tenha cantores de fora e tenha pregadores de fora, alguma coisa está errada na minha igreja.
Por que eu tenho que trazer o tempo todo pessoas de fora e pagar essas pessoas se eu tenho anunciadores do evangelho dentro da minha congregação? Só para você ter uma ideia, eu fiquei 11 anos consecutivos numa mesma igreja, pregando todo domingo para o mesmo povo. Então, assim, quando eu cedia o púlpito, era para os nossos próprios companheiros. E eu nunca fui pastor de igreja vazia. Aí eu falo, pessoal, o que tem de mais em mim? Nada. Eu sou um pregador como qualquer outro. Mas a questão está na consolidação, no início. Você já chegar para a igreja e falar para a igreja, rejeita esse tipo de coisa. Isso não é necessário. Pô, cara, se eu vou ficar dando R$2.000 para um pregador que vai lá, prega 2 horas na minha igreja e vai embora, eu pego R$2.000 e eu dou para um obreiro que está comigo ali há tanto tempo, que tem aluguel atrasado, um cara que tem dificuldade, dá para ele, pô. Eu prefiro que dê para ele. Humilde, né? Que vai para a igreja com o mesmo paletó, tem essas questões. Hoje também, a minha visão de igreja é o seguinte, eu estou falando diante de Deus e talvez é o primeiro programa que eu esteja falando isso. A minha visão de igreja local é o seguinte, o dinheiro, o dízimo e a oferta que é colocado naquela congregação tem que ser devolvido para a comunidade inteira. Vamos supor, para você dar um exemplo aqui, nós temos aqui, todo mundo oferta para o bem comum, de manter luz, de manter água. Sobrou aqui, sobrou dinheiro. Então vamos investir em alguém que tem um aluguel atrasado? Vamos pagar em alguém que não tem dificuldade para fazer uma compra? Vamos investir? Não tem, todo mundo está com as contas em dia, então vamos buscar alguém na comunidade que esteja passando necessidade, reformar uma casa. Todo o dinheiro do evangelho tem que ser investido ali. Eu sou totalmente contra. Eu tenho 10 igrejas na região. Aí essas 10 igrejas pegam 50% da renda e mandam para cá. Eu sou contra. Tem que usar tudo lá. É tudo lá. Invista nas viúvas, nos pobres. Invista. Não tem nada para fazer. Embolsa a casa do povo da igreja. Dê comida para o povo. Você sabe que essa é a minha linha. E eu nunca tive problemas com isso. Nunca tive igreja vazia com isso. Nunca ninguém discordou. Porque o evangelho é simples. Quanto mais simples, mais o evangelho ele tem êxito. Não nada de pragmatismo, porque tem que fazer, porque todo mundo está fazendo, nada. O evangelho é a simplicidade do dia a dia. Maravilha, pastor. Eu confesso que eu fico muito feliz e posso dizer até emocionado, porque eu, um não evangélico, está vendo hoje aqui, está ouvindo do senhor, né, um pastor, palavras, né, que realmente são de acordo com o que a gente pensa, né? Porque a gente está fora da igreja, a gente acompanha, né? Como eu já citei, eu já fui evangélico, então é impossível não acompanhar. Meu pai é pastor, então é impossível não acompanhar o que acontece nas igrejas. Então, realmente, estar ouvindo essa opinião do senhor e sabendo que é a correta, porque o senhor não está falando por falar, é realmente a correta, realmente para mim é muito importante isso. Eu fico muito feliz realmente do senhor estar falando hoje para mim e para os nossos telespectadores do programa. E assim, essa é a minha visão mesmo, as pessoas que andam comigo sabem disso. Esses projetos sociais aí que não foi eu que fiz, mas eu presidi a visão de toda a igreja envolver. Hoje no SEI de Cabo Frio, 130, 150 moradores de rua comem, não tem fome em Cabo Frio, só tem quem quer. Quem hoje sente fome, vai lá na igreja no SEI de Cabo Frio, que lá tem um restaurante para alimentar. Temos um abrigo, a igreja tem um abrigo lá no Jardim Esperança, que dá para tirar 60 pessoas da rua, com chuveiro, com água quente. Então, assim, eu sempre foi a minha visão de canalizar todos os recursos do evangelho para isso. E levar o povo para isso, e baixo de crítica, de luta, porque eu também nunca me importei muito com essas coisas. Eu sempre olhei para o alvo e vamos embora, e gente difícil no meio, e sempre os objetivos eram alcançados. Mas a minha visão, ela é intacta, cada vez mais apurada, de que todo recurso do evangelho no Brasil tem que ser dividido entre o próprio povo, entre os pobres, socorrer a viúva, de dividir quem tem aluguel atrasado, quem está desempregado, a congregação mantém até que ele consiga um emprego. Então, essa sempre foi a minha visão, só que hoje ela está muito mais apurada acerca disso. É para o povo. Poxa, cara, foi a igreja que fez a maior reforma social do planeta. Quando os apóstolos, em Atos 2, convidou todos os discípulos e mandou-os que vendessem suas propriedades e colocassem o dinheiro nos pés dele. Para quê? Para matar a fome do povo da Judéia. Tinha 1,5 milhão de gente na Judéia morrendo de fome por causa da opressão romana. Então, assim, a maior revolução social do planeta foi a Igreja de Cristo. Uma igreja que não tinha internet, uma igreja que não tinha rádio, uma igreja que não tinha televisão, uma igreja que não tinha prédios. Ela não tinha nada. Era só o povo reunido de casa em casa. Olha a revolução que foi feita. Então, assim, a gente tem tudo na mão hoje. Tudo na mão, tudo.
E os índices no Brasil são cada vez piores. Analfabetismo, o banditismo, o mau caratismo, a gente só piora. Então, alguma coisa está errada com a gente. Quando eu falo a gente, eu me incluo. Sim. Porque eu estou dentro, erro também e estou tentando acertar. Mas hoje, o Fabrício, eu só penso o evangelho dessa maneira. Todos os recursos voltados para o próprio povo. Maravilha, pastor, maravilha mesmo. Bom, agora mudando um pouquinho, né, a nossa linha aqui de raciocínio e de opiniões, eu queria que o senhor falasse sobre uma frase, né, que repercutiu demais. Vambora. Posso dizer que ainda está repercutindo, hoje um pouco abafada, realmente, volto a dizer um pouco, por conta dessa tragédia lá em Minas Gerais, mas essas questões do governo federal, né, está repercutindo bastante aí no nosso país. A frase, menino veste azul e menina veste rosa. Qual é a sua opinião em relação a isso, pastor? Por favor. Fácil. Ezequiel, essa é uma pergunta que eu respondo com facilidade. Você precisa, todo indivíduo, ele precisa ser respeitado. Pronto. Ponto número 1. Ele precisa ser respeitado sua individualidade, suas decisões, seus posicionamentos. Eu não conheço a escola que você estudou. Eu não conheço a educação que você teve. Eu não conheço as dificuldades que você enfrentou na vida. Isso significa o quê? Eu preciso respeitar a cosmovisão do Ezequiel. Você tem uma cosmovisão. Essa cosmovisão está se relacionada com a sua vida. O que aconteceu com a Damares? A Damares, ela desenvolveu a sua vida, ela é filha de um pastor. Ela cresceu na igreja evangélica. Ela falava constantemente para os evangélicos. Então, ela vivia no micro do evangelho. Os evangélicos no Brasil hoje são 25% da população. A população brasileira tem 86% cristã. Católicos, evangélicos, outros segmentos incluídos nisso. Então, assim, 25% evangélico. Aí, o que aconteceu com a Damares? Ela vivia no micro. A cosmovisão dela era no micro. Ela era uma assessora do Magno Malta. Então, de repente, ela recebe um convite do presidente para ela ser ministra do Brasil. Aí ela é tirada do micro e ela é colocada no macro. Aí ela usa linguagens, jargões, coisas que eu respeito a cosmovisão dela, e ela leva para o macro. Então, todo ser humano, ele precisa ter cuidado. Eu nunca vou esquecer, na 1999, Roberto Carlos, no auge da carreira, não é o cantor, o jogador de futebol, ele falou assim, eu não consigo entender como que um brasileiro consegue viver com menos de 20 mil reais. Ele pegou o micro e ele não conseguiu entender o macro. Então, a Damares, ela era um peixe de aquário. E, de repente, pegaram ela e jogaram no mar. Exato. Aí ela nadou no meio de tubarões. Ela teve no meio dos grandes peixes e ela está meio perdida. Então, assim, essas declarações da Damares provam isso que eu estou falando. Que a gente precisa entender. Você imagina você pegar uma pessoa fundamentalista e você colocar na França hoje, onde foi o berço do socialismo, onde a guerra contra a Revolução Industrial. Imagina pegar hoje uma pessoa fundamentalista e jogar na Europa fria, toda envolvida pela filosofia de Nietzsche. Então, assim, a gente precisa entender o mundo como um todo. É aquela história que 2 pintinhos pararam na porta de um galinheiro e falaram assim, um para o outro, tá vendo aquela cerca lá? Ali é o fim do mundo. Aí eles não viram que o galo estava atrás. Aí o galo falou assim, nada disso. Aí subam aqui. Aí colocou os 2 pintinhos no ombro, nas asas, e deu um pulo até a cerca. Aí falou pro galo assim, o galo falou para os pintinhos, tá vendo lá aquela montanha? Aí os pintinhos, muito longe, lá que é o fim do mundo. Então a gente tem que tomar esse cuidado. E ela não tomou. Ela foi colocada no macro e usou linguagens do micro, coisas que o Ezequiel poderia entender, ou eu poderia entender, mas ela acabou gerando uma discrepância social, uma confusão por causa disso. Tem coisa que eu falo com meu pai, eu e meu pai, que eu jamais posso falar na igreja. É precisar entender, respeitar os espaços e os ambientes. Foi isso que aconteceu com ela. E depois ela mesma sofreu com isso no sentido de, ali, no dia a dia dela, né? E está sendo estigmatizada. Exatamente. Aí ela não soube lidar com essa situação. Né? Ela soltou, né? E depois não soube lidar com a repercussão da situação que ela mesma criou. Então, fica estigmatizada pro resto da vida e agora, para ela se libertar desse estigma, é um problema muito sério. E o pior é que ela já vem se tornando uma persona não grata e
tá vindo direto, né? Porque ela vem falando outras coisas, totalmente sem nexo. Seria então... bom agora ela se calar um pouco, né? Um pouco. Porque caiu no estigma e tudo que fala é mal interpretado. Já é um campo minado, né? O Brasil é um campo minado. Essa briga de guerra de esquerda e direita já vem desde 1930. Quando vem, já vem essa ideia de que o comunismo vai tomar o Brasil, o comunismo vai tomar o Brasil. E isso já vem desde 1930, desde a época de Getúlio Vargas. E isso está até hoje no nosso meio, então é tudo muito cauteloso. Toda palavra lançada precisa ser muito cautelosa. Eu queria assim, saber também da opinião do senhor, um pouco ainda falando sobre esse assunto, porque eu já vi, né, outras entrevistas do senhor falando sobre esse tema, que é um pouco falando sobre a questão do LGBT. Né? Mas qual é a minha pergunta? Se o senhor concorda com essa questão dessa... Deixa eu só ler aqui para poder não errar nas palavras. Com essa decisão provisória, até então provisória, né, do presidente, de tirar a população LGBT das diretrizes dos direitos humanos. O que o senhor pensa em relação a isso? Né, porque até então a comunidade LGBT se sentia até então protegida porque estava ali inclusa aos direitos humanos. E o presidente hoje ele quer tirar a comunidade LGBT de lá. O que o senhor acha em relação a isso? A agenda... Devido a tantas questões homofóbicas... Isso, eu não me atentei a essa matéria. Eu ainda não li essa matéria. Eu vou dar a minha opinião com cautela, porque eu não li a matéria. Mas, assim, a agenda do atual presidente, ela é uma agenda... Eu não sei até quando ele vai resistir isso, mas ela é uma agenda ultraconservadora, né? Quem elegeu o presidente Bolsonaro foram os militares, foram os evangélicos, foram os católicos e os empresários. Exato. Essas 4 categorias em especial elegeu o Bolsonaro. Então, assim, uma agenda ultra conservadora. Então, assim, a gente vai, por exemplo, o Paulo Guedes já disse numa entrevista essa semana, ele disse assim, o governo não vai interferir na Vale, justamente para poder enfatizar a agenda liberal da economia. O Estado bem pequeno e a economia forte. As empresas estão livres e o Estado cada vez se envolvendo menos. Então, assim, nós teremos muito debate nesses 4 anos, muito debate. Agora o Fabrício está falando. Sim. O Fabrício, cidadão, está falando. Eu acho que direito adquiridos, todo direito que foi adquirido, ele precisa ser sentados em debate, perguntar por que foram adquiridos, é justo. Teve uma coisa que ele fez que eu adorei. Isso eu adorei. Eu não li essa aí, eu tenho pouca condição de opinar. Ele tirou o dinheiro dos times de futebol. A Caixa, só o Flamengo recebia acho que 29 milhões por ano. Então ele tirou, adorei, tem coisas boas que estão acontecendo. Tem que sobrar dinheiro no caixa. Mas direitos adquiridos, eu acho muito complicado mexer. Direito de LGBT, direito de índios, direito de negros, eu acho muito complicado. É necessário que se assente e a gente converse, mas eu falo com aquilo que é um fato que está acontecendo no Brasil hoje. Uma agenda conservadora está sendo colocada em pauta e uma economia liberal. Isso nós estamos vendo. Eu não sei se ele terá quórum para sustentar isso, mas vai tirar muitos direitos, vai ser 4 anos que a gente tem que estar avaliando essas situações. Hora vai agradar e hora não vai desagradar. Então, assim, essa questão eu não entrei, eu não li, eu prometo para você que eu vou chegar em casa hoje e vou ler essa matéria. Mas eu acho que direito adquirido não se mexe. Direito que foi adquirido, por que foi adquirido, foi votado pelo Senado, foi votado pela Câmara, tem que continuar. Agora, se tirou os direitos, precisa ser bem explicado e bem explicado. Maravilha, mais uma fala esclarecedora do pastor. Eu não pude me aprofundar porque eu não li. Não, então eu fico raso. Eu não consigo falar sobre o tema. Perfeito, pastor. Eu vou dar um alô para a galera que está aqui ligadinha com a gente no Facebook. A Dina Moura, Jovem TV é show, parabéns. Obrigado, Dina. Um grande beijo, querida. Isa Cordeiro, Márcia Firmino, Cristiane Pereira, Maria Lúcia Martins Nogueira, está aqui, a paz, meu anjo. Mandando uma paz, meu anjo, para o senhor e beijos, está aqui falando com o senhor. Márcia Firmino aqui, cheguei, Ezequiel, abraço, pastor Fabrício. Márcia Firmino mandando um abraço para o senhor. Outro para ela, Maria Lúcia também. Obrigado, Márcia, beijão, querida. Ela
está falando que a entrevista é muito esclarecedora, realmente, Márcia, muito esclarecedora mesmo. Edilene Gomes, ligadinha com a gente. Edilene é filha da esposa do meu pai, lá da Praia de Siqueira. Grande beijo, Edilene. A Maria Lúcia falou aqui, pastor Fabrício Valadares, meu anjo, que obedecer a viver no centro da vontade de Deus. Ele fala o que a igreja de Jesus precisa ouvir, não o que querem. Realmente estamos vendo mais isso aqui ainda no programa. Iron Freitas está aqui, boa tarde, pastor, dando boa tarde para o senhor. Luciana Rugani. Não é ela não, é Rugani, é outra Luciana. Grande abraço, meu amigo, querido pastor, mandando um abraço para o senhor. Outro. Rafaela Pereira, ligadinha com a gente, mandando aqui outras mensagens também. Maria Inês Tardelli, minha querida, minha eterna chefa, grande beijo, querida, obrigado. Maria Inês é uma pessoa maravilhosa. Maria Inês, maravilhosa. Tá aqui mandando um abraço e falando que adora a gente e adora as suas postagens. Acompanha direto. Então, Maria Inês, obrigado, querida. Pastor Fabrício é uma benção, Cristiano Pereira está falando. Mônica Ferreira, ligadinha com a gente, dando boa tarde, mandando um abraço também. Então, realmente, Danilo Kissila, direitos adquiridos não pode ser alterado, é constitucional. Concordando com o senhor aqui, a sua fala. Então, realmente, uma galera ligadinha com a gente, uma galera grande aqui ligada com a gente, mandando mensagens direto. Manda mensagem que até o final a gente acaba de ler todas, ok, galera? Obrigado mesmo por estarem acompanhando. Bom, enquanto o nosso convidado bebe uma aguinha rapidinho, eu vou dar aqui os meus parabéns para os aniversariantes da semana. Segunda-feira, dia 28, meu amigo Danilo Gomes fez aniversário. Terça-feira, ontem, dia 29, Lívia Ferreira, que é da Lívia Festas e Buffet e Decoração. Lívia Ferreira, minha querida, uma profissional de primeiríssima qualidade, quer fazer o seu casamento, aniversário, reuniões, confraternizações, contrate a Lívia Buffet, Festas e Decoração. Lívia Ferreira. É só procurar o Facebook dela, Lívia Ferreira, que lá tem todos os trabalhos dela e tenho certeza que vocês vão adorar. Amanhã, dia 31, Michele Maria. Michele Maria lá de Araruama, minha amiga radialista de Araruama. Grande beijo, Michele Maria. E o meu amigo DJ Coyote fazendo aniversário. Na sexta-feira, dia 1º, Carla Pádua, minha eterna presidente da Em Cima da Hora, Carla Pádua. Grande beijo, minha querida. Parabéns. Sábado, dia 2, Júlio César, meu amigo lá do 2º Distrito de Tamoios, da banda Monkey's Fuzz. Júlio César é vocalista da banda Monkey's Fuzz, lá de Tamoios, está aniversariando sábado, dia 2. E no domingo, Rafaela Carvalho, que é a esposa do meu amigo Josimar Alvarenga, que a gente está passando direto aqui os vídeos das pegadinhas do meu amigo Josimar Alvarenga, canal Josimar Alvarenga lá no YouTube. Vai lá e corre que tem pegadinha inédita lá, hein, galera? Então corre lá para você poder assistir e se divertir bastante. Vamos ter um sorteio daqui a pouco tem sorteio de um almoço. Está aqui, ó, os nomes de todo mundo que participou do sorteio. Eu vou pedir até o meu convidado, o pastor Fabrício, para tirar os nomes para mim. Um almoço para 2 pessoas. Heitor, tem uns bannerzinhos aí para mostrar para a galera em casa, por favor? Aí, ó, um almoço para 2 pessoas no Amigos Restaurante e Pizzaria, é self-service, com direito a churrasco, o melhor churrasco da região, no Amigos Restaurante e Pizzaria. Uma pizza G de qualquer sabor também do Amigos Restaurante e Pizzaria, que fica ali na Avenida Joaquim Nogueira, em frente ao Colégio LJ. Ou então também poderão ganhar um crepe G, tamanho grande, de qualquer sabor, da Crepate. Tá aí o telefone da Crepate, o WhatsApp da Crepate é 021 97 400 5286. 021 97 400 5286. Esse é o WhatsApp da Crepate, o melhor crepe também da região e de Cabo Frio em geral. Buffet de crepe completo, tá, galera? Pastor Fabrício, assim, agora falando rapidamente sobre a gente já falou bastante da esfera federal, mas eu também gostaria de ouvir a sua opinião. O nosso tempo realmente voa, faltam 10 minutos para as 7. Será que a gente consegue com a chefa mais uns minutinhos, Heitor? Será que a gente consegue? Vai ter pastor Chiquinho hoje? Não sei, mas também isso não é desculpa, né? Assim, tem que ver com ela se ela consegue, né, esticar pra gente. Eu sei. Mas vamos ver se a gente consegue uns 5 minutinhos. Acho que vai conseguir. Se Deus quiser, vamos conseguir. A sua questão, a sua opinião sobre essas questões hoje no nosso município, né? Porque essa mudança de governo, que foi esperada, né? Todo mundo almejou a mudança, todo mundo batalhou, lutou. Teve um grupo muito grande que elegeu o novo prefeito da cidade, o doutor Adriano, e hoje está gerando uma revolta, né? As pessoas estão revoltadas, estão dizendo que a cidade está sem direção, não tem quem dirige a cidade, que a cidade está largada.
E o senhor, como atuante, né, não só no evangélico, mas a gente sabe que o senhor é atuante nas nossas comunidades, diretamente com a nossa população, então com certeza o senhor tem uma opinião também sobre esse assunto. Qual seria? Doutor Adriano, ele já colocou os pés na prefeitura decepcionando. Ele não soube gerir seu próprio grupo. Quando você não gere o próprio grupo, porque engana-se quem pensa que quem é prefeito de uma cidade vai gerir prédios. Quem é prefeito de uma cidade vai gerir pessoas. Gerir pessoas, é fazer com que a equipe funcione. Prefeito não tem que estar tapando buraco de nada. Prefeito não tem que estar pintando nada. Prefeito tem que gerir equipe e fazer a equipe funcionar. E isso vai gerar pulso firme. Isso vai gerar decisões traumáticas. Isso é dizer mais não do que sim. Isso é olhar nos olhos. Isso são reuniões e mais reuniões e mais reuniões. As pessoas precisam ter um norte, né? Hoje é o Fabrício, um cidadão livre. Eu não tenho e nunca tive. Eu estou aqui numa televisão. Eu não tenho e nunca tive vínculo nenhum com prefeitura. Não tenho e nunca tive. Então, assim, hoje, o que a gente vê é uma cidade com vários pequenos prefeitos. Vários pequenos prefeitos. Eu não tenho chamado para política. Meu chamado é sacerdotal, é ministério, é evangelho, é outro. Mas se eu sou prefeito de uma cidade, se eu vou me candidatar a prefeito de uma cidade, eu não posso ser um acidente. Eu não posso acontecer eu ser o prefeito. Eu preciso me preparar, me estruturar, me treinar, estudar. Eu preciso me programar durante anos para isso. Então a cidade precisa olhar para mim, se eu for um candidato a prefeito, a cidade precisa entender que eu vou ter que gerir crises profundas, porque questões políticas administram crise. Eu preciso ser um homem firme, de fala firme. As pessoas precisam ter certeza naquilo que eu falo. Eu preciso ser um comunicador. Toda a cidade precisa saber de tudo que eu penso, tudo que eu falo, aonde eu quero levar a cidade, como estou administrando o dinheiro da cidade. Então, assim, o que nós vemos hoje, eu como cidadão comum, que penso muito a cidade, eu vejo as secretarias com liberdade demasiada. Elas têm visão própria sobre a administração política. Nós temos hoje, no governo de Adriano, uma colcha de retalhos de ideologias nas suas secretarias. Ele precisa ser firme. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ah, são 6 meses? Dá tempo. Tem mais 2 anos pela frente. Exato. É chamar esse secretário para dentro, olho no olho e dizer, eu quero. O que chega pode ser que seja mentira, que seja senso comum, que seja história de carochinha, mas o que a gente ouve hoje é que tem secretário que fecha a porta para o prefeito para não entrar, tem secretário que diz assim, quem manda aqui sou eu. Então, assim, a derrota de uma cidade começa quando o seu líder máximo, ele não sabe gerir sua equipe. Então, assim, tomara que Adriano ouça isso. Se ele quiser mudar as coisas nessa cidade, tem que gerar equipe, gerir equipe, é chamar para dentro, é olho no olho, o que eu quero é isso, eu não quero que faça isso. Eu era liderando um micro no macro, uma instituição que tem reunião semanal, que tem reunião 15 dias, que tem reunião por mês, olhar nos olhos, faça isso, não faça isso. Quando eu deixo espaço, esse espaço será ocupado, às vezes, por decisões que eu não queria. É o que eu vejo. Pode ser que eu esteja errado. Eu não sou o dono da verdade, eu não estou lá dentro. Então, assim, algumas coisas precisam ser explicadas. Por que o atraso da folha? Isso precisa ser explicado. Não tem lógica esses atrasos. Cabo Frio é uma cidade rica. Então, assim, Adriano precisa se comunicar melhor conosco. A gente precisa ouvir com clareza. Gente, nós temos rede social hoje, gente. Faz um canal dele, de uma página dele, e comunica com clareza. Nós temos dificuldade, a folha atrasa por causa disso. Essa falta de comunicação, isso está gerando um desconforto na cidade, uma revolta na cidade. Se continuar daqui a 6 meses, isso ficará ingovernável. Ingovernável, virá um caos. Então é necessário que ele puxe essa equipe, mas puxa mesmo, rédea. Líder não pode ter... Essa sociedade não respeita homens frouxos. Não respeita. Não adianta botar a mão na cabeça, porque se eu for prefeito de uma cidade, a rede social vai falar mal de mim, as pessoas vão inventar mentira. Eu sou um líder público, um pastor. As pessoas falam calúnia de mim, inventam. As pessoas falam tudo contra mim. Gente, ninguém botou a arma na minha cabeça e me obrigou a ser pastor. Toda pessoa hoje precisa saber que todo cargo público, ele é um cargo complexo, de pressões psicológicas. Tem que se preparar para isso. Então, tomara que ele ouça, eu acho que ele vai ouvir. Se ele não ouvir, alguém vai falar assim. Vai falar. Pastor Fabrício falou de você, ele vai correr para ver. Meu amigo, se você estiver me ouvindo, segura a rédea, cara.
puxa para dentro, diz o que você quer que seja feito. Para de dizer sim para secretário. Pode ser que eu esteja errado, amigo. Mas o que eu quero que dê certo. Isso aqui é o bem de todos. É o que eu vejo, tá? Pode ser que eu esteja errado, mas é o que eu vejo, porque eu também sou líder. E quando o líder é frouxo, vira uma baderna. Baderna. Perfeito, perfeito. Assim, o que eu quero deixar claro, né, porque até surgiu aqui já um comentário, que eu não vou falar porque foi da Cristiane Pereira, mas está lá na página, quem quiser ver, só ir lá na página da TV que vai ver o comentário dela. O que eu quero deixar claro é que o programa Papeando, eu, Ezequiel, enquanto apresentador, estou realmente aproveitando a vinda do pastor Fabrício aqui, que é uma figura pública, né, não é pública no sentido de político. Não é causa pública. Exatamente. Mas público. Público, porque é notório a influência que o pastor Fabrício tem na cidade, isso é notório. Não estou aqui, volto a dizer, enchendo a bola do pastor Fabrício. Então, realmente, o programa está aproveitando a vinda do pastor para que ele dê opinião sobre todas essas questões que viraram polêmica. E falamos já do cenário federal um pouco, e agora falando um pouco do nosso cenário aqui municipal. Então, realmente, é muito importante para mim, enquanto apresentador, essa sua opinião, pastor. E eu não tenho, como eu disse aqui no início do programa, eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu falo o que eu penso. Se alguém ficou chateado que eu falo o que eu penso, me manda uma mensagem no particular, me prove que eu estou errado, eu volto aqui no outro programa, peço desculpa, não tem problema. Perfeito. Não tem valor maior do que ser livre. E hoje eu sou um homem livre. Não tem problema nenhum de falar nada aqui. Perfeito. E, inclusive, o nosso programa já elogiou atitudes do prefeito. A última foi agora sobre a questão do Réveillon, né? Eu adorei a atitude do prefeito ter reduzido aquela questão do Réveillon e ter chamado os artistas da cidade para fazer um show da virada de ano. Então, e não só da virada de ano, como no decorrer daquela semana ali que fez a questão do Réveillon. Então, para mim, realmente foi muito importante, elogiamos muito e está de nota para mim, é nota 10, a atitude do prefeito. Eu vou aproveitar a sua fala, que ela é muito interessante. Todo prefeito, ele vai passar por muitas crises e vai passar por pequenos períodos de bonança. Quando chegar na época eleitoral, ou seja, vamos supor que Adriano, ele novamente, ele tente a sua reeleição. Vamos supor que ele tente a sua reeleição daqui a 2 anos. Quando chegar na época da campanha, ele vai ter que mostrar para a cidade que nesses 2 anos e meio, ele foi bom para a cidade. Dário, meu amigo, Deus te abençoe. Ele vai mostrar para a cidade que ele foi bom. Então, assim, ele tem 2 anos pela frente para ele mudar essa visão que eu tenho dele. E que eu acho que a parte da cidade tem. De que ele precisa ser um líder firme. De chamar esse secretariado e gerir esse secretariado. Para daqui a 2 anos, quando se iniciar um processo de reeleição, ele mostre para a cidade que ele é a pessoa capaz para continuar gerindo a nossa cidade. Se daqui a 2 anos ele mostrar que ele tem pulso firme, que ele corrigiu essas coisas, a gente vota nele de novo. Assim funciona a política. Com certeza. Ele está num cargo que não é dele, ele está num cargo que não é eterno. Então, assim, ele deve satisfação a quem o colocou lá. E não nada melhor do que dar satisfação de uma comunicação clara, visível, que a gente possa semanalmente ouvir tudo que ele está fazendo, de que maneira está fazendo. Daqui a 2 anos, se ele conseguir provar isso, ele se reelege. Se não conseguir provar, não se reelege. Isso aí, pastor. Obrigado, agradeço novamente a sua fala. Infelizmente, né, nosso tempo já era. Minha chefa já esteve aqui, me deu mais 5 minutinhos para a gente finalizar o programa. O que acontece? Eu queria mais 1 hora, pastor, porque realmente o bate-papo aqui está ótimo. Eu tinha mais questões para poder falar com o senhor. Então, eu queria já, antes da gente finalizar aqui, fazer um convite do senhor voltar. O senhor volta aqui para a gente finalizar esse bate-papo? Com certeza. Finalizar não, né? Iniciar um próximo, iniciar outro bate-papo. Quantas vezes for necessário, a gente está sempre disponível aí. Maravilha. Obrigado, então, já por o senhor ter aceito esse convite. Eu agradeço. Então, eu quero que o senhor só resuma para a gente os 3 projetos que o senhor tem e iniciou, né? Que é o Restaurante Graça, que o senhor já até falou um pouquinho dele. O Arautos do Reino, que é o seu programa na rádio. Programa de rádio. Não é isso? Nós temos o Abrigo Reviver, que é lá no Jardim Esperança. E tem um projeto Terra Fértil, que deve ter umas 80 crianças adotadas dentro do Manuel Correia. Que legal. E o Abrigo dá para tirar umas 60 pessoas das ruas. Você sempre voltando o evangelho para a questão urbana, né? A gente atacando os problemas. Essa sempre foi minha visão de evangelho. Qual é o problema que surgiu aí? Qual é o maior problema que tem no nosso bairro? É fome. Vamos atacar. Então a gente... Tá tudo funcionando a todo vapor, perfeitamente. Na verdade, eu não sou... Eu sempre trabalhei assim a minha vida. Eu sou um desbravador. Como que eu funciono como líder? Eu desbravo, eu tenho a ideia, a visão, eu luto para que aquilo inaugure, para que aconteça, e depois coloco um gestor lá e o gestor faz a coisa acontecer.
Que legal. E tá tudo funcionando. Os caras, se fosse eu, ia fazer mal feito. Mas a galera que toma conta faz um trabalho perfeito. Alexandre Barreto, que é um cara que assumiu lá. Agora lá no Manuel Correia tem um outro casal, Patrícia, não me lembro o nome, são novos. Então, assim, é eles que merecem todo a elogio, porque eles que fazem a coisa acontecer. Eu só tenho a ideia. A ideia é de a coisa fluir, entendeu? Mas eles que dão continuidade. Maravilha, é muito bom saber esses projetos sociais dando certo. Ainda vou fazer muitos para a glória de Deus. Amém, que bom, que bom. E o programa do senhor na rádio acontece toda semana? Segunda a sexta, meio-dia e meio, eu estou na Rádio Boas Novas. Ah, que legal. De meio-dia e meio, todo dia. E falando isso que eu estou falando no teu programa. Que maravilha. Gerando polêmica, apertando na ferida. Então você que quer acompanhar todas essas mensagens do pastor Fabrício, é diariamente o programa dele. Eu inauguro agora na Ondas também, aos sábados, Pare e Pense. Todo sábado a partir de 10 horas da manhã. Pare e Pense, com o Fabrício Valadares. São flashes. Então o pessoal também pode ouvir na Ondas. Show de bola. E agora o senhor também fez o primeiro vídeo, que é os valores do reino de Deus. Eu tô agora porque, depois de velho, cara, sabe quanto tempo que eu demorei para ter Orkut? Quando eu tive Orkut, o Orkut acabou 6 meses depois. Aí eu demoro a beça, aí eu vou começar com o canal de YouTube também. Você já deve ter milhões de seguidores. Quem me dera. Demoro muito. Aí eu vou em breve abrir um canal no YouTube para estar expressando as coisas que eu penso lá. Show, que bom, pastor. Parabéns aí por todas essas questões, não só pela sua pessoa, pelo seu ministério, mas agora também, principalmente, sobre todas essas questões de projetos sociais, que é tão importante. Pedi o pessoal para seguir nas redes sociais. As minhas redes sociais é sempre Fabrício Valadares, o Valadares com 2 L. Valadares. Aí tem perfil de Facebook, hoje eu estou usando mais o perfil. Aí tem a fanpage e tem o Instagram também. É Fabrício Valadares com 2 L's, CF, não é isso? No final? No Instagram é CF. CF, o Instagram. E o perfil é Fabrício Valadares, o pessoal dá uma força lá. Então ouvir essas doideiras. É só colocar lá, @Fabrício Valadares, que é o primeiro que vai aparecer com certeza, que é o que tem mais seguidores, mais curtidas, vai aparecer lá e seguir. Que aí você vai poder estar acompanhando essas mensagens maravilhosas, não só na questão Instagram, página, mas no Facebook dele diariamente. Tá lá uma mensagem lá para edificar e acalentar a nossa alma. Essa que é a grande realidade, pastor. Bom, eu vou fazer um sorteio rapidinho. Heitor, caiu a internet? Caiu, voltou agora, isso? Então, peraí, deixa eu atualizar aqui para poder fazer o sorteio rapidinho. A internet vascou. Voltou agora a internet. Pastor Fabrício, o senhor vai tirar os nomes para mim, por favor, do sorteio. O senhor tira para mim primeiro o nome que vai ganhar a pizza G, do Amigos Restaurante e Pizzaria. Posso ler? Pode ler, por favor. A pizza G, hein, galera? Alair Correia. Brincadeira. Você eu olhei tomou um susto. Quase que eu desmaio aqui agora. Falei, como, gente? Tomou um susto. Manda um abraço pro seu Alaí também. Alaí esteve aqui. Um abraço. Teve aqui? Teve aqui ontem. Ontem, foi? Hoje? Não, ontem. Um grande abraço para ele. Daniele Siqueira. Daniele Siqueira ganhou a pizza. Daniele tá ligadinha com a gente aqui. Daniele tá aqui assistindo o programa. Ganhou a pizza G do Amigos Restaurante e Pizzaria. Daniele já sabe como é que é o esqueminha, porque ela já ganhou com a gente aqui. Agora o crepe G também, da Crepate. Melhor crepe de Cabo Frio. Bruninho Araújo. É um casal, Bruninho Araújo e Kissela Prince. Eles ganham tudo aqui no programa. Ah, é? É impressionante. Bruninho Araújo acabou de ganhar um crepe tamanho G da Crepate. E agora o almoço para 2 pessoas, pastor, por favor. Natália Santos, minha amiga ali de São Cristóvão, acabou de ganhar um almoço para 2 pessoas no melhor restaurante de Cabo Frio, que é o Amigos Restaurante e Pizzaria. Pastor, já agradecendo demais a presença do senhor. Gostaria que agradeço, que o senhor desse só as considerações finais para a galera de casa, por favor. Prazer. Primeiro agradecer a você, Ezequiel. Eu estou falando de verdade, não estou nenhuma demagogia. Eu fico muito feliz quando sou convidado. Eu me sinto muito lisonjeado, honrado. Obrigado. E a vocês de casa, eu vou repetir aquilo que eu falei no início. Busque a sua autenticidade, busque seu caminho. Seja você. Faça as pazes com você mesmo. Encontre o que você gosta, o que você ama. Algumas decisões são difíceis de serem tomadas. Assuma as responsabilidades. E essa coisa eu repito, a sociedade não respeita gente frouxa, que muda de opinião toda hora. Seja firme, seja constante. Às vezes a sua decisão que você toma é uma decisão que vai contrariar muita gente. Mas seja firme, esteja em paz com a sua consciência.
seja firme, tenha a sua opinião formada. Não seja levado por vento. Não fale nada porque tem que agradar. Não bajule ninguém. Não tente galgar nenhum posto na sua vida bajulando. Nada. Seja você, seja autêntico. Trabalhe pelo seu aprimoramento. Se você errou, cometeu um erro, volte, peça perdão, levante a cabeça, recomece. A vida depende muito dessas decisões que você toma agora. Vá em frente, siga. Tem muita coisa para fazer. Só para vocês terem uma ideia, a maior rede de televisão da América foi de um homem que inaugurou com 68 anos de idade, foi Roberto Marinho. Nunca é tarde. Sempre há tempo para recomeçar grandes coisas, tá? Que Deus abençoe vocês. Esse é o desejo mais profundo do meu coração. Agradecendo a audiência de todos, agradecendo novamente meu convidado, o pastor Fabrício, que já se comprometeu a estar aqui de novo. Inclusive, tem mensagens aqui dos nossos seguidores falando para o senhor voltar. Então, realmente, ele já se comprometeu. A gente vai marcar uma nova data e o pastor vai voltar aqui para poder papear com a gente. Agradecendo a audiência de todos, Canal 8, na página da TV, no @JovemTV Oficial. Um grande beijo. E quero finalizar com uma mensagem do pastor Fabrício. Nessa vida não tem lugar para frouxos. Caiu, levante, chore, mas não por muito tempo. Não transforme sua alma em um baú de ressentimentos. Vai ficar pesado para carregar com o tempo. Escute bem, Deus gosta e muito de ajudar gente que tem tudo para desistir e não desiste. Os grandes personagens bíblicos eram todos eles improváveis. Levante essa cabeça e vá à luta. Muito boa noite e até semana que vem. Abraço.